Que a doce e tão maravilhosa graça de Jesus Cristo seja plena sobre o seu coração. Pela bondade dele, novamente estamos juntos, com a Bíblia Sagrada aberta, para um momento de paz, de alento, de refrigério, um momento que eu tenho orado, para que a palavra de Deus caindo no seu coração, realmente o seu coração seja essa terra boa e a palavra possa frutificar e você venha experimentar o melhor que Deus tem. Deus sempre tem o melhor para os seus filhos. Nada mesmo se compara àquilo que Deus tem para você. Deixe o coração no coração dele. Ame-o com toda a intensidade da sua vida. É isso que conta. Nossa vida, ela é marcada pelos recomeços. Sempre há uma oportunidade para recomeçar. Do modo como a noite fala assim quase da morte, mas o amanhecer fala de uma ressurreição. Até diz assim, o sol nasceu. O sol está aí brilhando sempre. Em outras palavras, sempre é o momento de nós recomeçarmos. E tudo aquilo, para nós podermos viver o sonho de Deus aqui na terra para nós, para vivermos realmente trazendo alegria ao coração dele e ao nosso próprio coração, nós temos que duas coisas. Temos que ficar firmes naquilo que ele tem nos falado e sermos fiéis em tudo aquilo que ele exige da nossa história. Por quê? Porque quando lemos a Bíblia, nós temos exatamente esse desafio de ficarmos firmes e sermos fiéis. Nós vivemos hoje numa sociedade caracterizada pelo instantâneo. Hoje, como é difícil a gente esperar alguns segundos, não é assim? Na internet a gente quer as coisas assim em milésimos de segundo. Aquilo que antes levava assim horas e dias, hoje as coisas chegam assim rapidamente. Tanto as informações como a velocidade, tudo é assim tão rápido, tão instantâneo. Mas é interessante que a vida não é marcada pelo instantâneo. Ela é marcada pelos pontos, pelos momentos. Esses momentos se transformam em segundos, em minutos, em horas, em dias, em semanas, em meses, em anos, em séculos e em milênios, não é assim? Ou seja, a história, você não consegue fazer o relógio andar rápido. Não é dessa maneira. No nosso caminhar também, nós temos que ter essa compreensão e o exemplo que temos na nossa vida é Jesus. Jesus é o Salvador, sim, mas ele nos deixou as pegadas para seguirmos os seus passos. A vida cristã é uma caminhada, passo a passo, seguindo o Senhor. Foi por isso que ele dizia sempre, vinde após mim, vinde. Ele disse, se alguém quer vir após mim, ele deixou essas condições para nós seguirmos. Para entendermos isso, eu quero ler para você o que está em Hebreus, capítulo 3, a partir do versículo 1. Hebreus, capítulo 3, verso 1, diz assim, portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Preste bem atenção, eu vou ler novamente. O texto diz assim, portanto, santos irmãos, falando para mim e para você, participantes do chamado celestial, fixem seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Nós encontramos aqui exatamente a advertência para sermos o quê? Fixos, para sermos firmes, por isso ele diz, fixem os seus pensamentos em Jesus. Apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel àquele que havia constituído como Deus, fiel em toda a casa de Deus. Duas coisas. Eu preciso ser fiel. Em segundo lugar, eu preciso ficar firme. Uma coisa fixa,
Por isso ele está dizendo assim, fixem seus pensamentos em Jesus. Em que você fixa os seus pensamentos? Sabe, nós somos, nossos pensamentos, nós não conseguimos explicar de uma forma assim muito clara todo o mecanismo da história da nossa vida. Você e eu, nós somos assim seres tão completos, sabe? Mas os nossos pensamentos, nós podemos fixá-los ou no medo ou no descanso, na mentira ou na verdade, nos homens ou em Jesus. Mas aqui ele está dizendo, fixem seus pensamentos em Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Quando você confessa a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, quando você confessa como líder na sua vida, como aquele que mora em você, que habita em você, tenha seus pensamentos fixos nele. Ou seja, não desvie seus pensamentos, guarde no seu coração essas verdades da palavra dele, mas não apenas, mas a segunda coisa que você tem que fazer, o que é? Diz aqui a palavra como? Ela afirma assim, ele foi fiel, aquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus nasce, Jesus é Deus. Mas é tão interessante que a Bíblia mostra o nascimento de Jesus, há um hiato, onde ele aparece 12 anos depois, ali no templo, discutindo com os doutores da lei, e dos 12 até os 30 anos, parece que é um silêncio, não é assim? Ou seja, um momento, porque Jesus viria, exerceria um ministério tríplice como rei, sacerdote e profeta. Mas estes ministérios teriam a chancela quando ele tivesse os 30 anos. Durante todo esse tempo, dos 12 aos 30, Jesus foi fiel, fiel, fiel. Sabe, na nossa vida, quantas vezes nós achamos que Deus está demorando? Quantas vezes nós achamos assim, que Ele está errando? A história não é assim. Por isso que diz assim, fiel, como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Moisés também, a vida de Moisés pode ser dividida em 3 períodos de 40 anos. 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, 40 anos conduzindo o povo para a terra. Mas agora, por que ele aprendeu a ser fiel? E ser fiel às promessas de Deus. Aquilo que Deus prometeu, ele é fiel para cumprir. Todos os sonhos, tudo aquilo que ele plantou no seu coração, tudo que ele colocou dentro de você, você precisa ser fiel em todas as promessas dele. É isso que conta na vida. Está compreendendo? Deus é fiel. Deus é fiel. Sabe, por isso essas duas realidades, você precisa ficar firme. Fixe os seus pensamentos em Jesus, na palavra dele, nas promessas dele. Não duvide daquilo que ele prometeu. Mas em segundo lugar, você precisa ser o quê? Fiel. Fiel, como diz aqui a palavra. Fiel. Jesus foi fiel àquele que o havia constituído. Fiel a Deus. Fiel em suas promessas. Fiel na sua promessa. Fiel na sua palavra. Quando você tem essa convicção, vem uma paz tão grande à sua vida. Tudo que está escrito aqui nos leva exatamente a essas duas realidades. Eu devo ser firme, devo estar fixo. E em segundo lugar, eu devo ser fiel a tudo o que ele prometeu para a minha vida. Esse telefone que está aí é o nosso telefone. Sabe, sempre depois é tão bom quando as pessoas começam a ligar em cima do que eu acabei de falar. Você pode ligar agora, como pode ligar amanhã, mas ligue agora, todos os dias, às 24 horas, este telefone está ao seu dispor. 3429-9550. Nós vamos conversar sobre o que falamos, sobre fé, sobre confiança e como ficar fixo. Como você pode ficar realmente firme, sabe? Firme. E a única maneira
é você caminhar olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé. Não fique olhando para um lado, para o outro. Caminhe com seus olhos fixos nele. Quando Pedro, caminhando sobre as águas, deixou de olhar fixamente para Jesus, ele começou a afundar. Quem sabe é você que está afundando, seu casamento afundando, suas esperanças afundando. Mas estamos aqui para você conhecer realmente que vale a pena caminhar com os olhos fixos nele. 3429-9550. E amanhã, se ele permitir, nesse mesmo canal, nesse horário, eu quero voltar para continuar profetizando vida para a sua vida. Até lá, no nome de Jesus. Amém.